Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no seu negócio e na sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. E hoje nós vamos iniciar... Uma semana depois nem troquei de Olha roupa, hein? só! Parece até que gravou na sequência. Entra na sequência, né? E hoje, então, nós iniciaremos a parte 2 das 6 lógicas da mente inconsciente, senhor Eric Loureiro. Manda pra nós. Bora. Lógica número 4. A mente consciente compreende linguagem figurada. A mente inconsciente não compreende linguagem figurada. A mente inconsciente ela é absolutamente, total e plenamente literal. O que significa esse negócio de ser literal? Ela entende ao pé da letra o que a gente quer dizer. Então, por exemplo, às vezes a gente... Tem forças de expressão, né? Que a gente usa... que nem pensa quando a gente diz. Então, por exemplo, acontece uma desgraceira na nossa vida, uma coisa que a gente não queria que acontecesse. O que algumas pessoas falam? Ah, eu mereço, viu? A pessoa tá meio que reclamando, tá, né? Tá, sei lá, se esbravejando lá. Às vezes com quer o dizer mundo. que não merece, né? Exatamente, ela queria dizer isso. Só quando ela diz eu mereço, o inconsciente tá lá bonitinho. Imagina que o inconsciente é tipo um garçom. Aí ele tá lá assim, ó, com o tabletzinho dele assim anotando. Ah, ela acabou de dizer, o fulano, a Beltrana acabou de dizer que merece. E aí, por literalidade, ele vai entregar que aquela pessoa merece mesmo. Opa, se merece, então peraí, vamos dar um jeito aqui no segundo plano, no inconsciente, de que as decisões, as condutas, os pensamentos dessa pessoa tragam mais desse resultado, traga mais disso, porque ela acabou de falar que ela merece. Eric, que exagero. Cara, não é exagero. A mente inconsciente, ela se guia diretamente por esses programas literais. Acontece em vários contextos. Por exemplo, quando a gente ouve muito um tipo de música, um estilo de música. Tipo aquela sofrência de arrastar o chifre no asfalto. Sabe aquela sofrência? Manja aquele negócio? Eita. Isso aí quem gosta já começa a pegar mal, mas né? nada a ver, Eric. Isso Eu é só tô ouvindo, preconceituoso. É só música, É, só ou brincadeira. o funk, pancadão, e vai, né, rebolando até o... Quer dizer, rebolando até o chão. Isso é de leve, Isso aí é né? dos anos 2000, Eric. Isso aí é o tchan era mais grave que isso, né? Quando a pessoa ouve a sofrência de arrastar o chifre no asfalto, quando a pessoa ouve lá o funk, lá aquela coisa toda, cara, isso vai gerando programa mental no inconsciente dessa pessoa. Daqui a pouco eu não sei porquê, eu tô meio desconfiadão do meu marido, da minha esposa. Daqui a pouco eu não sei porquê, eu tô meio... Desconfiado do meu financeiro? Desconfiado do meu financeiro, dos meus funcionários. Daqui a pouco eu não sei porque eu tô meio hipersensualizado, né? Sexualizado. Eu não sei por que essas coisas começam a acontecer. Cara, é lógico. O que você tá mandando de matéria-prima pro seu inconsciente? Ele tá processando e digerindo isso e trazendo como resultado um fruto dessa equação, desse processamento. Então tudo que a gente ouve, tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, cara... Tem que tomar muito cuidado com usar esse negócio aqui, ou a televisão, ou qualquer coisa. Mas para as pessoas que nos ouvem, não devem nem usar a televisão direito, né? Mas tem que tomar cuidado. Mesmo quando a gente lê uma notícia, isso começa a sugestionar a gente inconscientemente. Se eu começo a abrir os portais de notícia, e nos portais de notícia está sendo noticiado o que é a exceção, não o que é a regra... É crise, é desgraça, é problema, né? É bucha. Aí eu começo a achar que o mundo é uma encrenca. Por quê? Porque eu peguei um recorte da realidade, que se é noticiado é a exceção, né? Aí eu começo a achar que o ser humano tá perdido. Que essa geração é uma porcaria e é padrão, né? Toda geração reclama da geração seguinte. A geração que agora tá nos 30 e poucos, 40 anos, tá reclamando da geração que tá nos 20 e poucos anos, chegando no mercado de trabalho, falando que não funciona. Só que essa geração que tá com 30 a 40 anos, alguns anos atrás, era a geração que não funcionava, reclamada pela geração de 50, 60 anos, né? E a geração que está com 20 agora, quando tiver seus 30 e poucos, 40 anos, que vai ser a geração mais ativa economicamente, vai reclamar da geração seguinte que vai vir. É um rito que sempre se repete desde que a humanidade reclamando dos próximos que vêm. Sem perceber que esse é o caminho da humanidade de fato. Então, quando eu começo a ler notícia, eu começo a achar que aquela exceção é a totalidade. Eu começo a pegar um recorte de realidade e eu coloco o meu foco naquilo e, como eu falei para vocês uns episódios atrás, a mente inconsciente tem a programação de generalizar coisas. Né? Uma outra lógica que não está aqui na sequência, mas já vou emendar, já vou falar sobre isso. E ela multiplica aquilo, acha que o mundo é aquele todo que eu conheço a partir de uma fração. Então, com base nas notícias que eu vejo, ouço, leio, com base nos exemplos que eu vejo ao meu redor, na minha família, nos meus amigos. Então, se eu acho que a minha família, todo mundo quebrou porque empreendeu, eu vou ficar com medo de empreender. Porque a minha realidade, o recorte que eu tenho de realidade é muito pequeno. Eu vou generalizar e, por literalidade, eu falar, isso é perigoso. Empreender é perigoso. Com base nas coisas que eu assisto, com base nas coisas que eu ouço, com base nas coisas que eu falo,
há uma literalidade que o meu inconsciente fica tomando nota daquilo e falando, como é que eu entrego mais disso para essa pessoa? É com base nessa literalidade que eu começo a construir a minha visão de mundo, a minha realidade. Quer dizer, o que cada um chama de realidade, né? O Eric, e com isso, será que dá pra gente trazer uma percepção para quem tá nos ouvindo agora sobre esses casos que crescem na crise? E por que eles se destacam em meio a quem ignora essas informações? Cara, tem gente que a melhor coisa que faz é ser alienada. Tem gente que vive uma alienação perigosa. Mas que nem eu trato de me manter meio alienado para uns negócios, sabe? Por exemplo, eu não sei o que tá rolando na TV. Não sei o que tá rolando. Várias notícias, eu não sei o que tá rolando. Eu tratei de me alienar em relação à política, cara. Eu tratei de me alienar. Um dia eu tava ouvindo o Flávio Augusto falando. Falou, cara, se você tem político de estimação, você tá na merda. Cara, e é verdade. Se você tem político de estimação, você tá na merda. Porque eles estão lá por eles, é pelo povo. Cara, no final das contas, a tua vida é quase nada determinada pelas políticas públicas. Bom, se você for funcionário público, até que é um pouquinho mais. Mas também razoável, porque isso é bem maior do que um cargo, do que um funcionalismo qualquer que seja, né? Mas o que acontece? Aí eu meto o dedo em vespeiro, né? Aí a gente vai ficar puto. Se você ficar puto, fecha essa porcaria, para de me seguir e dane-se. Se você quiser ouvir verdades perturbadoras que ampliem o seu mapa de mundo, fica comigo pra você parar de ser tão travado em algumas coisas. Vai te ajudar nesse negócio. O cara tá espoleta hoje. Não é, cara. É que eu trato de me alienar pra política. E quanto mais alienado pra política eu fico, mais em paz eu fico, mais focado no meu negócio eu fico, mais focado nas minhas decisões eu fico, mais focado no que eu tenho que fazer eu fico. Porque tem gente que tem a manha de gastar 2, 3 horas por dia discutindo política, discutindo o sexo dos anjos, e no final das contas, negligenciou a própria empresa, negligenciou a própria família. Cara, isso é uma sacanagem. Você dedicar 2 horas do teu dia ou da tua semana pra defender um fulano que nem sabe quem você é, tá nem aí pra você. Você dedicar 2, 3 horas pra ficar discutindo esse negócio, ao invés de ficar dedicando 2, 3 horas pra melhorar os processos do teu negócio, pra melhorar a tua conexão com a tua família, pra dedicar um tempo de qualidade pra tua família, ficar discutindo com amigo ou com parente, parar pra um negócio que causa uma certa influência na tua vida? Até causa. Mas, cara, antes dessa influência, tem muito mais coisa que tá na tua mão, no teu controle. No dia que eu vi Flávio Augusto dando uma cacetada nisso, falei, cara, faz sentido. Como eu concordo com esse negócio? Eu até parei. Tinha alguns grupos de WhatsApp, o pessoal discutia muito política. Cara, eu largo lá falando sozinho. A pessoa joga isca, eu só não mordo mais. Porque eu faço questão de estar mais alienado para alguns temas. De vez em quando é bom estar alienado para umas coisas. Tem gente que quer estar muito atualizado, muito interagindo sobre as coisas, né? Sabe tudo sobre política, sabe tudo sobre o macro, a macroeconomia. Cara, e a tua microeconomia? E o teu patrimônio? E o teu saldo bancário? E a tua empresa? E a tua família? Você manja tudo sobre o macroambiente. E o seu microambiente? Como é que tá? Deve estar maravilhoso, né? Tem gente que a família tá de saco cheio, tá vaiando esse sujeito em casa, essa mulher, esse homem em casa. Tem gente que a empresa tá indo de mal a pior e tá lá querendo discutir um negócio como se fosse dono da razão. Cara, se o teu resultado tá bom pra caceta, então vai usar o teu tempo pra usufruir um pouquinho desse resultado que tá bom pra caceta. Se não tá bom pra caceta, vai fazer o negócio ficar bom pra caceta. Ficar discutindo sobre macro e etc, às vezes é perda de tempo. Mas não sei nem como é que a gente chegou até aqui, que a gente tava falando da lógicas da mente inconsciente. da lógica. E dá pra ir mais fundo ainda, Dá pra ir, mas vamos retomar, vai. Lógica número Lógica número 5. A mente consciente diferencia realidade de imaginação. A mente inconsciente não diferencia realidade de imaginação, não diferencia o real do imaginário. Isso explica por que às vezes eu imagino um cenário catastrófico à minha frente e nem aconteceu. Mas aquilo começa a me gerar um estado de ansiedade, de estresse, de fobia, de perturbação, de preocupação. Às vezes me tira o sono, né? Um episódio que a gente podia falar sobre esse tema mais pra frente, né? Como é que é a incrível habilidade de não dormir. Incrível habilidade de ficar acordado. De ficar acordado ou de não dormir também pode ser uma boa. A gente às vezes fica ali imaginando cenários que nem aconteceram. E pra quem gosta de estatística, uma coisa que a gente fala, vira e mexe nos nossos treinamentos, né? Fala não, né? A gente vive, né? Vive isso, né? Porque a gente faz questão de viver na prática, né? Estatisticamente, a maioria das vezes, assim, a maioria esmagadora das vezes, eu tô dizendo quase a totalidade das vezes, que eu sofrer por antecipação, que eu imaginar um cenário ruim, negativo, uma consequência indesejada, catastrófica pra mim, pra minha empresa, pra minha família, pra minha vida, a maioria esmagadora das vezes, quase a totalidade das vezes que eu imaginar isso, não vai acontecer. No cenário real,
prático, concreto, não vai acontecer. A pessoa imagina que algo de muito ruim vai acontecer e não acontece nada ou quase nada. Frase de quem normalmente usa isso, Eric. Tá, mas Eric, e se acontecer? Pois é, e se acontecer, você deixa para lidar com as consequências quando acontecer. Por quê? Quando eu sofro por antecipação, imagino um cenário catastrófico, o cenário ainda não aconteceu de verdade. Ele só existe na minha imaginação. Só que, apesar do cenário ser imaginário, o sofrimento é real. Apesar do problema ser imaginário, a consequência que isso me traz fisicamente, mentalmente e no meu estado emocional é real. Tem gente que vive sofrendo por antecipação em tudo. Tem gente que é uma máquina de produzir cenários e prognósticos catastróficos na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Tem gente que, qualquer situação que apareça um pouquinho mais fora do padrão, a pessoa já começa a sofrer. Ai, meu Deus, o que fulano vai achar? Fulano vai reclamar, vai achar ruim isso, e se fizer aquilo outro? Aí a pessoa fala isso daí. Ah, mas é pra eu começar a me precaver. Cara... Normalmente o exemplo ele sai mais ou menos assim, Eric, ó. Ai, meu Deus do céu, cara, eu tô com aquelas coisas tudo da semana passada lá que eu ainda não dei conta e tá acumulando, cara. Só que eu tô pensando nas coisas, tudo que eu tenho pra fazer na semana que vem, que eu já tô preocupado. Puta merda, cara. Cara, eu não vou dar conta. Nem Aí, chegou. Não executa nada naquilo que tá pra fazer, né? É, porque esse tempo que gastou sofrendo já podia ter dado conta de uma ou duas coisas, né? Então, esse é um problema, cara. Assim, a estatística, a maioria esmagadora das vezes, quase a totalidade, vai usar a imaginação desse jeito ruim. Imaginação é bom de ter. A gente só tá gravando esse podcast agora porque um dia a gente imaginou gravar isso aqui, um dia a gente imaginou estar aqui, um dia a gente imaginou tudo isso, e é massa. Então, isso é um bom uso da imaginação, mas muita gente usa a imaginação de jeito muito ruim, usando essa imaginação para criar cenários muito ruins que geram sofrimentos reais. Poucas vezes, bem poucas vezes, assim, a minoria esmagadora das vezes que a pessoa sofre por antecipação vai ter uma consequência. Quando tiver uma consequência, a consequência que vai ter vai ser muito menor do que a pessoa tinha imaginado verdadeiramente. E é raríssimo, mas raríssimo assim, caso isolado, probabilidade depois da segunda casa decimal, que a pessoa vai sofrer por antecipação, vai imaginar um cenário ruim, vai imaginar uma consequência indesejada e vai ter exatamente aquela consequência, aquilo que a pessoa tinha imaginado. Ainda que a pessoa venha acertar isso, não vale a pena. Porque sofrer por antecipação significa sofrer duas vezes. Porque quando eu imagino que vai acontecer algo de ruim, respondendo aquilo que você perguntou, quando eu imagino que vai acontecer algo de ruim, eu sofro de verdade. Aí quando aquilo de ruim realmente acontece, eu sofro de verdade de novo. Cara, isso não é inteligente. Só que é uma habilidade da mente inconsciente devagar, criar hipóteses, criar cenários, essa capacidade de distorção, de imaginar coisas que não existem na realidade externa, é uma dádiva da mente inconsciente, ao mesmo tempo é uma perturbação se eu não souber usar esse negócio. Então, se eu sei usar, lindo. Eu crio possibilidades, eu crio projetos novos, eu crio soluções novas, eu crio um monte de coisa. Eu crio porque a mente inconsciente imagina. Se eu não souber usar esse negócio e eu deixar essa máquina inconsciente solta, ela vai imaginar cenários muito ruins que vão me machucar. E é possível de eu, por estar sofrendo por antecipação, de fato, me lascar porque não executou, né? E é interessante que às vezes a gente acaba criando aquilo que a gente mais temia de tanto que a gente imagina. Tem uma metáfora que diz o seguinte. Furou o pneu vamos uma metáfora. Boa, adoro. Vocês querem uma metáfora? A metáfora diz o seguinte. Um viajante furou o pneu do carro dele. E aí ele estava sem o tal do macaco hidráulico no porta-malas. E o cara parou o carro, falou, putz, furou o pneu, e agora, cara? Não tem macaco hidráulico no porta-malas. Aí ele olhou assim, avistou de longe um casebre, assim, uma casinha ali longe, falou, cara, eu vou até lá, ver se o rapaz tem um macaco hidráulico. Eu tô vendo ali um jipinho ali estacionado na garagem. Eu vou até lá perguntar se ele tem um macaco hidráulico, se ele pode me emprestar. Aí o cara começa a andar, porque tem que caminhar bastante, porque apesar de ser um casebre ali ao redor, mas estava meio longe de onde ele estava. Ele estava num lugar meio deserto e tal. Aí ele começa a caminhar e ele começa a imaginar. Fala, pô, mas e se eu encontrar com alguém? Quem que mora nessa casa? E se eu encontrar com alguém ignorante, xarope? E se eu encontrar com alguém egoísta? Cara, e se eu chegar lá e o cara falar, cara, não te empresto um macaco hidráulico. Cara, hoje em dia, né? Essas pessoas do jeito que são, né? Cara, se eu encontrar com essa gente esquisita... Cara, e se o cara for até um criminoso? Cara... Isso foi um desses egoístas. E ele começou caminhando, e quanto mais ele caminhava, mais ele imaginava que aquela pessoa ia ter uma reação indesejada. Ah, ele não vai me emprestar esse macaco. Filho da mãe, não tem por que não me emprestar um macaco hidráulico. Cara, onde já se viu, né? As pessoas são muito egoístas. Cara, eu já sei. Eu vou abrir a porta, ele vai olhar pra minha cara, vai falar, meu amigo, não tem nada pra emprestar, vai fingir, ou não vai nem abrir a porta, vai se esconder lá dentro. Cara, que absurdo. Aí, de tanto caminhar,
nessa imaginação na mente dele, chega uma hora que ele chega na porta da casa. Aí ele bate na porta. Aí abre a porta da casa, um senhor que morava dentro da casa, abre a porta e fala, pois não? Aí o viajante responde assim, pode ficar com essa porcaria desse macaco hidráulico pra você, seu egoísta, narcisista, cretino, eu não queria mesmo. Gente egoísta que nem você tem de bom, tá vendo? A humanidade tá perdendo por sua causa. O cara fica olhando assim, assustado, fecha a porta e fala, louco. Ou seja, de tanto que a gente às vezes vai vivendo na nossa imaginação e criando cenários, chega uma hora que a gente começa a reagir mais ao imaginário do que ao real. Chega uma hora que, de uma forma ou de outra, a gente dá um jeito de manifestar aquilo que estava na nossa imaginação de uma forma concreta e verdadeira na nossa vida. Só que às vezes a gente não tem consciência e percepção, mas foram as nossas decisões, os nossos comportamentos, as nossas reações que manifestaram aquilo. A gente acha que foi, nossa, o universo me trouxe isso. Não foi, cara. Foi você no inconsciente criando tudo isso e chega uma hora que aquilo vira prática verdadeiramente. Faz sentido? Quantos macacos que a gente tem pedido por aí, que a nossa mente inconsciente, no automático, tem gerado esses resultados, né? Quantas vezes a pessoa fala assim, eu não vou pedir tal coisa pra fulano, não vou oferecer tal coisa pra fulano. Sei, né? Ele já sei, ele não vai fazer, ele vai negar, ele não vai me entregar, ele não vai querer, eu vou ser rejeitado, Cara, para de viver na tua imaginação e vai viver um pouco mais no mundo com as possibilidades que ele tem, sabe? É perigoso ficar dentro da própria imaginação. Porque a gente reage a isso como se fosse realidade. Porque, na verdade, para o inconsciente é a realidade. Do mesmo jeito que a gente está dormindo e tem um pesadelo, e esse pesadelo, apesar de ser imaginário, ele traz taquicardia, ele faz a gente suar, ele faz a pessoa chutar a coberta, faz a pessoa gritar, faz a pessoa acordar assustada. Do mesmo jeito que a gente reage a isso como se fosse verdade, a gente reage a tudo que a gente imagina de olho aberto. E até aqueles sonhos mais sensualizados, assim, né? Reage como se fosse verdade, tudo isso é verdade. E quantas vezes isso não acontece, né, Eric? Poxa, às vezes é com o boleto para pagar, mas às vezes é com o cliente. E se eu não der conta de poder pegar esse pedido, e aí não deixa a empresa crescer? E se a minha equipe não der conta? E fica nessas imaginações? Cara, toda vez que a gente fala um e se, depois disso é balela, cara. Boa. E se, velho, já não tô mais lidando com a realidade, cara. Eric, mas é bom lidar com as possibilidades futuras. É bom lidar com as possíveis consequências. Cara, até certo ponto. Até o ponto em que essa imaginação te ajuda a ajustar um negocinho, mas não te causa mal, não te faz sofrimento, não te faz sofrer por antecipação. Porque sofrer por antecipação sempre vai ser sofrer duas vezes, sempre vai ser absolutamente improdutivo. Eu não tô dizendo com isso, né? Deixa a vida me levar, vai de qualquer jeito, dane-se geral. Não é isso. Tô querendo dizer, cara, ocupe-se do que tá na sua mão fazer e coloque o seu foco, o seu esforço no que tá na sua mão fazer. Se tiver algo além desse controle, não adianta você, nesse cenário imaginativo que nem existe ainda, ficar gastando energia com esse treco todo. É perda de tempo, é perda de energia, é improdutividade. E é pobreza. A palavra pobre, a etimologia dela é improdutivo. É pobreza, é improdutividade. Não é prosperidade ficar imaginando e sofrendo cenários hipotéticos. É improdutivo. Faz sentido? Ou se faz sentido. Vamos para a última lógica, então. Vamos lá. Essa é muito simples, muito rápida. Lógica número 6. Lógica número 6. A mente consciente precisa de descanso. A mente inconsciente não descansa nunca. E isso Então, é doideira. Mais simples, mas não tão quanto importante, né? Pois é, exatamente. A mente inconsciente funciona todo o tempo. O que significa isso? Significa que você precisa, de vez em quando, desligar um pouquinho o consciente para que você consiga tomar decisões um pouquinho melhores, conseguir ter um raciocínio lógico, porque o raciocínio lógico também tem sua importância. A gente é obcecado por destravar a mente inconsciente. Mas, cara, eu não quero dizer que eu sou inimigo da mente consciente, né? Por favor. A gente entende que ela tem uma importância. Por exemplo, fazer planejamento, essas coisas são boas da mente consciente. Organizar sequencialmente as coisas, planejamentos cronológicos, cara, isso é perfeito da mente consciente. Planejamento da semana, do mês, do ano, né? Fundamental. Não significa que a gente não faça essas coisas, Exato, a gente usa a mente consciente. Só que a mente inconsciente, ela não desliga nunca. Porque se ela desligasse, a hora que você está dormindo, teu coração pararia de bater. Tua respiração pararia de acontecer, teu metabolismo travaria, estagnaria, então, né? A mente inconsciente, ela tem que estar o tempo todo funcionando. O consciente não, ele precisa desligar um pouquinho. E às vezes na loucurada do empresário, empreendedor, ou qualquer pessoa que tem uma ambição um pouquinho maior de construir algo mais na vida, ou está passando uma sobrecarga, mães recentes, né? O mesmo pai recente também, às vezes ele acaba tendo uma privação de sono maior, né? Então ele dorme menos, ou por muitas preocupações, ele dorme menos.
O que acontece? Essa mente inconsciente, ela pode te acordar, inclusive, porque para ela não tem dormir. Ela, cara, vamos processar as coisas, vamos viver, vamos tocar o barco aqui. Dormir não tem gosto de nada, né? Não tem gosto de nada, então vamos ficar acordado. Só que a mente consciente, ela precisa de descanso. É mais fácil você ter graves problemas no seu funcionamento mental e físico se você ficar, por exemplo, sem dormir direito. Porque precisa descansar essa mente consciente do que sem se alimentar direito. É mais fácil você ter uma performance melhor se privando um pouco de alimentação. Não é o ideal também, né, obviamente. Mas é mais fácil você ter um resultado melhor se privando um pouco de alimentação do que se privando de sono. Muita gente subestima a importância do sono, a importância do repouso, a importância de dar um espaço para que a mente inconsciente faça o trabalho dela, sem ficar sendo demandada pela mente consciente. É durante o momento do sono, quando a gente desliga o nosso estado de vigília. O estado de vigília é o estado da gente acordado. É na hora que a gente desliga um pouquinho esse estado de vigília da mente consciente, é nessa hora que o inconsciente vai reorganizar os nossos aprendizados, vai reorganizar os restos diurnos que a gente chama, que, ou seja, todas aquelas memórias que a gente foi vivendo ao longo do dia, né? Ficou tudo ali, ó. Uma memória aqui, uma memória ali, uma memória ali, uma memória ali. É na hora que a gente dorme que o inconsciente vai falar, cara, deixa eu organizar, isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pra lá, isso aqui vai pra lá. É nessa hora que o inconsciente reorganiza a casa toda. É nessa hora que ele entende quais são os aprendizados mais efetivos. É nessa hora que o inconsciente entende quais são as programações que têm mais impacto emocional. É nessa hora que o inconsciente zera um pouco o nosso estado emocional, reorganiza a nossa bioquímica, nossos neurotransmissores. É nessa hora que o inconsciente trabalha para arrumar a casa. Só que o inconsciente ele faz isso muito melhor quando o consciente não está demandando. Então, gente que começa a ter privação de sono, começa a ter oscilação de humor. Não sabe por quê, começa a estar meio estressado, meio indisposto, o raciocínio fica mais comprometido, mais lentificado. Aquela brincadeira de guardar número não vai pra 5. Aquilo lá não vai nem para 2, né? Por quê? Porque imagina que o inconsciente ele acaba tendo que reorganizar a casa enquanto está sendo demandado. Imagina que o inconsciente tem que fazer manutenção com o avião em voo. Cara, é muito ruim para o inconsciente fazer isso. Então, sim, a quantidade de horas que um ser humano vai dormir vai oscilar muito de ser humano para ser humano, de organismo para organismo. Mas, via de regra, o ideal seria 8 horas de sono. Por quê? Por causa dos ciclos de sono REM, que são ciclos de sono profundo. O sono REM, R-E-M, vem de Rapid Eye Movement, né? É a hora que a pessoa está dormindo que o movimento ocular, os olhos estão se movimentando muito rapidamente, aleatoriamente. Se você vê alguém dormindo profundamente, em algum momento do sono, você vai conseguir ver isso. E os olhos se movimentam muito rapidamente. Por quê? É nessa hora que o inconsciente está a full, organizando os pensamentos, organizando as programações inconscientes, arquivando o que não faz tanto sentido e tal. Quando eu não permito que o inconsciente faça isso, quando eu durmo 4 horas por noite, 3 horas por noite, 5 horas por noite, eu tenho que ajudar esse inconsciente. Então tem processos, a gente ensina para os nossos alunos, né? A fazer alguns processos que ajudam a reorganizar esse inconsciente mais rapidamente, dar uma turbinada nisso. Mas não dá para substituir. Não dá para falar, cara, eu vou virar a madrugada trabalhando e eu vou ter um baita de um rendimento. Eu vou virar a madrugada estudando e eu vou decorar melhor. Cara, não. Dormir é parte da estratégia de aprender, é parte da estratégia de performar. Descansar também é alta performance. Tem gente que fica trabalhando 20 horas por dia, quase não dorme, quase não descansa, porque, cara, isso é alta performance. Cara, isso não é alta performance. É que você não tem nem ideia direito do que está sendo alta performance. Uma máquina descansada, um cérebro descansado, porra, ele performa muito mais. É lógico, tem gente que dorme que nem recém-nascido, né? 12 horas por dia. Também não é alta performance esse negócio, porque aí chega uma hora que o inconsciente passa do ponto. Ele começa a invadir a área do estado de vigília. Mas o inconsciente precisa de um descanso ali de 7, 8, 9 horas de descanso, umas 6 horas ali, para ele fazer no mínimo umas 6 horas, para ele fazer muito bem feito o trabalho dele. Então, gente que tem dificuldade de aprender coisas, memorizar coisas, de ser produtivo, de ser focado. A gente tem uma maquininha que é uma chave de liga e desliga da nossa atenção e do nosso foco. Chama tálamo, né? E o tálamo ele fica plec. Retém a atenção, desliga a atenção. Retém a atenção, desliga a atenção. Tem gente que começa a perder o foco o tempo todo. Por quê? Porque não dormiu direito. Essa chaveta, quando você não dorme direito, é como se ela desse uma emperrada. Ela fica meio enferrujada. Isso dá uma travada. Então o inconsciente precisa desse descanso para que ele dê uma lubrificada nas trilhas neurológicas, para que ele dê uma reorganizada nas memórias, selecione o que é uma memória mais profunda, mais efetiva, mais VIP, uma que ele pode meio que arquivar, não chega a descartar, mas ele arquiva com menor grau de importância. Então, assim, precisa de descanso da mente consciente para o inconsciente, que não precisa de descansar nunca,
mas ele precisa fazer o trabalho dele nesse intervalo do consciente para que você use o máximo dessa mente, sabe? Muita gente não sabe operar porque vem sem manual de instruções e está se atrapalhando totalmente. E tem um ponto aí que você trouxe, Eric, que eu percebo que dá um outro podcast. Eu acho que a gente deixa para um outro Justo. podcast, porque eu acho que é muito importante a gente entrar nesse assunto, que é dormir direito. Uhum. Tem gente que deita, às vezes fica 8, 10 horas, mas não dormiu direito. Exatamente. E acorda, né, com a insônia, com todo aquele lance lá, e o consciente precisa desse descanso, né? Precisa, o inconsciente também precisa e o consciente também precisa. É que tem que saber dar comandos para esse inconsciente. Quem tá dormindo mal é porque não tá sabendo dar comando direito para esse inconsciente. E aí o que o inconsciente quer fazer? Ele quer resolver umas paradas ali. E aí na hora que você tinha que descansar, não consegue. A gente podia falar mais sobre isso, sobre a incrível habilidade de não dormir ou de se manter acordado, né? Boa. Muito bom, essas são finalizamos as 6 lógicas. Tem uma coisa aí, Nathan Sperfeld, que hoje finalizamos. Finalizamos. Então as 6 lógicas da mente, as 6 principais, tem muito mais do que isso, aqui é só a ponta do iceberg. Quem quiser se aprofundar vai ser muito bem-vindo, mas essas são as 6 principais lógicas da mente inconsciente. E pro próximo episódio temos algo especial, já fazendo aquela antecipaçãozinha favorável, que já Aquele deixa aquele spoiler. gostinho, né? Quais são as diferenças dos treinamentos comportamentais dos treinamentos técnicos? Para onde que eu vou? Por que que eu escolho um? Por que que eu escolho outro? Por que não os dois? E a gente vai trabalhar mais isso no próximo episódio. Bora. E assim, desse jeito deliciosamente perturbador, mais uma vez, não prometemos verdades gostosas de ouvir aqui, nós terminamos mais um episódio do podcast O Inconsciente. Lembrando aqui rapidamente, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não fez isso, deixa um comentário aqui no YouTube pra gente descobrir se você gostou, se você não gostou, se faz sentido pra você, mas deixa um comentário, pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí. E a gente se vê de novo na próxima quinta-feira, às 19h28. Deixa até lá.